Capítulo 3. Disposições transitórias e finais. Artigo 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras com o objetivo de realizar compras em grande escala para atender a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as finalidades desta lei. Parágrafo único. No caso dos municípios com até 10.000 habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput deste artigo, nos termos da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Artigo 182. O Poder Executivo Federal atualizará a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta lei, os quais serão divulgados no PNCP. Artigo 183. Os prazos previstos nesta lei serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão as seguintes disposições. Inciso 1. Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo. 2. Os prazos expressos em meses ou anos serão computados de data a data. 3. Nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo, inciso 1, o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet. 2. A data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for pelos correios. Parágrafo 2º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Terceiro, na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como termo o último dia do mês. Artigo 184. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber e na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo Federal. Parágrafo 1º vetado. Segundo, quando verificada qualquer das hipóteses da alínea D do inciso 2 do caput do artigo 124 desta lei, o valor global inicialmente pactuado demonstrar-se insuficiente para a execução do objeto, poderão ser, inciso 1, utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicação financeira. 2. Aportados novos recursos pelo concedente. 3. Reduzidas as metas e as etapas, desde que isso não comprometa a fruição ou a funcionalidade do objeto pactuado. Parágrafo 3º. São permitidos ajustes nos instrumentos celebrados com recursos de transferências voluntárias para promover alterações em seu objeto, desde que, inciso 1, isso não importe transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.
2. Seja apresentada justificativa objetiva pelo convenente. E 3. Quando se tratar de obra, seja mantido o que foi pactuado quanto às suas características. Artigo 184-A. A celebração, a execução, ao acompanhamento e à prestação de contas dos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres em que for parte a União, com valor global de até R$ 1.500.000, aplicar-se-á o seguinte regime simplificado. Inciso 1. O plano de trabalho aprovado conterá parâmetros objetivos para caracterizar o cumprimento do objeto. 2. A minuta dos instrumentos deverá ser simplificada. 3. Vetado. 4. A verificação da execução do objeto ocorrerá mediante visita de constatação da compatibilidade com o plano de trabalho. Parágrafo 1º. O acompanhamento pela concedente ou mandatária será realizado pela verificação dos boletins de medição e fotos georreferenciadas registradas pela empresa executora e pelo convenente do Transferegov e por vistorias in loco, realizadas considerando o marco de execução de 100% do cronograma físico, podendo ocorrer outras vistorias quando necessárias. Segundo, não haverá análise nem aceite de termo de referência, anteprojeto, projeto, orçamento, resultado do processo licitatório ou outro documento necessário para o início da execução do objeto e caberá à concedente ou mandatária verificar o cumprimento do objeto pactuado ao final da execução do instrumento. Terceiro vetado. 4. O regime simplificado de que trata este artigo aplica-se aos convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres celebrados após a publicação desta lei. Artigo 185. Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, as disposições do capítulo 2b do título 11 da parte especial do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 186. Aplicam-se às disposições desta lei subsidiariamente a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e a Lei 12.232, de 29 de abril de 2010. Artigo 187. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para a execução desta lei. Artigo 188 vetado. Artigo 189. Aplica-se esta lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, à Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e aos artigos 1º a 47A da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. Artigo 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Artigo 191.
Até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do caput do artigo 193 desta lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência. Artigo 192. O contrato relativo a imóvel do patrimônio da União ou de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicada esta lei subsidiariamente. Artigo 193. Revogam-se, inciso 1, os artigos 89 a 108 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta lei. 2. Em 30 de dezembro de 2023, alínea A, a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. B. A Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. E C. Os artigos 1º a 47A da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. Artigo 194. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigada pela sua companhia na leitura dessa lei. Desejo bons estudos administrativos e até a próxima.